Olá, nono ano. Vou gravar um vídeo para vocês curtinho sobre o tema dessa semana. Essa semana a gente vai trabalhar a questão do expansionismo nazista. E para entender essa estratégia de expansionismo, para entender essa movimentação, é necessário entender as teorias que impulsionaram, em especial as teorias do espaço vital e do determinismo geográfico. Durante o final do século XIX, início ali do século XX, um geógrafo alemão chamado Friedrich Ratzel, ele deu impulso para a tese do espaço vital. Antes de falar do espaço vital, vamos falar um pouquinho sobre a questão do determinismo geográfico. Existe uma corrente de pensamento na geografia, que tinha muita força naquela época, que pregava que o ser humano ele era produto do meio geográfico no qual ele vivia. Então, o ser humano nascia e era condicionado ao espaço em que ele estava inserido. Então, se ele nascesse numa região em que as condições de sobrevivência era X ou Y, ele estava fadado a um desenvolvimento X ou Y, não podendo ir além daquilo que ele foi condicionado pela região. Então, o determinismo geográfico diz que o ser humano ele é limitado pelo meio em que ele vive e a sociedade vai se desenvolver seguindo os padrões ambientais daquele lugar, os padrões geográficos. Diziam, por exemplo, que em regiões tropicais, pela qualidade do solo, pelo clima e pela natureza da temperatura e chuvas e tudo mais, as condições de vida eram mais fáceis. Logo, estimulava menos as pessoas a trabalharem, por isso as pessoas eram, de certa forma, mais preguiçosas. Já em condições mais adversas ou em regiões mais frias, estimulava as pessoas a trabalharem mais e por isso as sociedades eram mais desenvolvidas. Ou seja, era um reforço de que a sociedade europeia era mais desenvolvida porque eles estavam numa região melhor e que favorecia o trabalho e a necessidade do trabalho. E as regiões tropicais faziam com que os seres humanos ficassem mais preguiçosos. Com essa teoria, veio o pensador chamado Friedrich Ratzel, que agregou junto a isso o pensamento de que o Estado por si só, o governo, precisava de espaço vital para crescer, que o governo era uma máquina que estava sempre dinâmica e sempre se movimentando. E quanto mais eficiente, quanto mais forte o Estado, mais espaço vital era necessário para que ele crescesse e se expandisse. Muitas vezes pegando espaços de outros países, outros territórios, que as culturas mais desenvolvidas tinham um Estado mais desenvolvido. E esse Estado necessitava de bastante espaço. Nessa corrente de pensamento veio junto o pensamento nazista, de que o povo alemão, que se enquadrava nesse determinismo geográfico, tinha ali, de certa forma, a missão ou a superioridade para colonizar outros povos e não podia se limitar ao tamanho do território ou o tamanho do seu espaço territorial, necessitando aí de um espaço vital para crescer sobre outras nações para reforçar a grandeza do Estado alemão. Então, graças a esse pensamento de que é necessário um espaço vital para que o Estado cresça e o pensamento de que cada povo não pode se desenvolver além do que a condição geográfica permite, fez com que os alemães criassem uma ideia de superioridade que impulsionou o pensamento nazista. E com isso começa a guinada expansionista do Partido Nazista na Alemanha, com invasões e anexações de territórios que até então estavam livres ou pertenciam a outros países, como por exemplo a região dos Sudetos, a Alsácia e assim por diante, que deu início ali à Segunda Guerra Mundial. Esse programa expansionista alemão, essa busca por espaço vital, essas invasões territoriais, como da Polônia, por exemplo, deu start para a Segunda Guerra Mundial. Já havia então o Tratado de Versalhes rompido, já havia aquele sentimento de revolta e revanche que os alemães queriam, que o povo alemão queria por ter perdido a Primeira Guerra Mundial, juntou com essa teoria de que o povo alemão era grande demais para viver num espaço tão pequeno, que o Estado alemão era grande demais para viver num Estado tão pequeno, e impulsionou aí para as conquistas territoriais e serviu de início para a Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Lembrando que basta acessar o material da apostila,
reforçar as leituras, que tudo vai ser esclarecido. Mas precisando é só entrar em contato comigo. Boa aula para vocês, até a próxima.